Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de setembro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, o mês de setembro, assim, pra mim, voou. Parece, assim, que pisquei e acabou o mês já. Foi muito rápido, pelo menos pra mim, essa ficou a impressão aí. Consegui até fazer bastante coisa, mas assim, talvez não tanto comparado com os outros meses. Ao todo foram 10 leituras, uma série assistida toda, né, temporada finalizada aí, e 2 filmes assistidos. Então eu vou comentar sobre todos eles aí. Então vamos começar começando, como sempre, né, pelas leituras. E o primeiro livro que eu li esse mês, na verdade, foi uma releitura, que foi A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que é um livro que foi recentemente adaptado pela Netflix para um filme chamado Amor à Primeira Vista, que eu também assisti nesse mês e eu vou comentar lá na hora do filme. Mas assim, eu reli o livro para poder relembrar aí o que acontece, né, para eu fazer aquela comparação, né, de filme com livro. Eu fiz essa comparação lá no meu Instagram, né, então eu fiz um post citando ali o que eu achei do filme e falando sobre as maiores diferenças para mim, então se você quiser dar uma olhadinha lá. E assim, eu gosto bastante desse livro, eu sempre gostei, sempre indiquei ele, né, em questão de romances leves, fofos, enfim. Dessa vez não foi diferente, realmente eu gostei bastante de fazer essa releitura, de relembrar várias coisas que eu não lembrava, assim, apesar de eu já ter relido esse livro mais de uma vez. A única coisa que eu reparei nessa releitura em específico é que eu gostaria de ter tido um foco um pouco maior no Oliver, que é o protagonista masculino, né? E assim, eu acho que o livro, ele até explora algumas coisas ali do personagem, mas fica muito mais na Hadley, né? Porque ela é a protagonista principal, então eu entendo que a história vai se focar mais nela, né? A história é pelo ponto de vista dela ali. Mas eu queria ter visto um pouquinho mais dele, sabe? Quando eu terminei a leitura, eu fiquei com essa sensação de que eu não conhecia o personagem o suficiente, sabe? Então eu acho que teria sido legal explorar um pouquinho mais desse personagem. Mas no geral, eu gosto muito desse livro. Eu acho que é um livro super fofo pra quem gosta desses romances, assim, que são rapidinhos de ler, que são leves. Eu super recomendo. Eu dei 4,5 pra leitura. E fica aí a recomendação e já venho aí pra comentar sobre o filme também. Eu reli também esse mês Torre do Alvorecer, o segundo spin-off da série Tronos de Vidro, ou o 7º livro, né, na ordem geral aí. E assim, gente, sempre gosto de explicar pra quem tá conhecendo o canal pela primeira vez através deste vídeo. Estou fazendo essa releitura de Tronos de Vidro, já é a minha 4ª releitura da série toda, né? E todo mês eu estou relendo um livro e aí eu venho aqui no canal e faço um vídeo de análise bem aprofundada, dando um resumão aí do livro com bastante spoiler, né, para o pessoal relembrar aí o que acontece no livro, falando sobre os personagens, falando sobre os meus quotes preferidos, enfim. E já saiu de Torre do Alvorecer, tá? Assim como já saiu dos 6 anteriores também. Eu vou deixar aqui no card para quem quiser ir lá assistir, lembrando que é um vídeo com spoilers. E agora em outubro sai o de Reino de Cinzas, que vai encerrar então essa série aí de análise de Tronos de Vidro. E já estou bem ansiosa aí pra fazer esse último vídeo. Mas falando sobre Torre do Alvorecer, eu gosto bastante desse livro. Eu acho que é um livro que ele tem um começo um pouco mais lento, que é muito entendível, porque assim, é um livro que vai apresentar toda uma nova cultura, novos personagens, um novo continente. Então, realmente, ele tem esse começo bem mais introdutório, assim como o primeiro livro da série. Então, eu entendo que muita gente acaba se cansando desse início, mas assim, depois que o livro realmente engata, ele é muito bom. Ele tem muitas revelações importantes, o enredo dele como um todo é muito bom, além de que tem muito desenvolvimento de personagem, principalmente os personagens ali que a gente já conhecia, né, o Cale, que acaba sendo o protagonista desse livro. Então tem muito desenvolvimento de personagem. Então assim, eu vou até repetir o que eu falei lá no vídeo de análise de Torre do Alvorecer, que assim, muita gente acaba pulando esse livro por achar que ele é um livro, é só um spin-off protagonizado pelo Cale, então eu vou pular. Mas não, nenhum spin-off de Trono de Vidro é opcional. Todos são leitura obrigatória, fazem parte oficialmente da série, então a leitura deles é obrigatória também. Então, né, fica aí o recadinho pra quem tá ainda pensando se vai ler ou não, vai ler sim, se você quiser entender muitas coisas do último livro. Bom, eu dei 4,5 para essa releitura, tiro esse meinho mais por conta, né, desse início que é um pouco mais lento. Eu não considero algo extremamente negativo, porque eu entendo porque que é assim, mas acaba atrapalhando um pouco o ritmo de leitura. E eu li nesse mês Delilah Green Não Está Nem Aí, que é um livro que eu já queria ler há muito tempo, assim, eu não sei por que eu não li antes, porque assim, eu adorei esse livro. Eu achei ele super divertido, super rapidinho de ler, sabe? Muito leve, assim, no geral, apesar de ter alguns temas ali. Eu acho que ele é muito leve, assim, no geral. Eu gostei muito das personagens também. Vou dizer que eu tenho só uma coisinha contra
que quando eu tava lendo ali, o enredo ele tem um clichê que eu odeio. E aí quando eu tava lendo e eu vi que ia ter esse clichê, eu já fiquei, cara, eu não acredito que vão colocar isso no meio da história. Porque geralmente quando tem esse clichê, o enredo ele acaba sendo assim, girando em torno desse clichê. Aqui não, aqui ele é mais um detalhe da história, assim, que vai ser trabalhado em um momento ou outro, mas eu até gostei do jeito como foi trabalhado, sabe? Então eu consegui passar um pano, assim, nesse clichê, né? Acabei deixando mais como um detalhe mesmo, mas no geral, realmente, eu gostei bastante, eu dei 4,5, e eu super recomendo pra quem gosta de romances, assim, com um toque mais cômico, lembrando que é um livro mais 18, tá? Então não vão aí, quem gosta de romances adolescentes, né? Quem é menor de 18 anos aí pra querer ler, recomendo pra quem pode ler e pra quem gosta também. E eu li nesse mês Imperium, o primeiro livro das Crônicas de Júpiter, que é uma fantasia nacional que eu amei, assim, ó. Eu só via gente falando bem desse livro e eu tava com a expectativa super alta, eu estava com medo de me decepcionar, mas assim, eu não precisava ter me preocupado porque eu gostei muito do livro. Eu li ele até rápido, considerando o tamanho dele, porque ele é um livro bem grande, mas assim, eu achei a escrita muito boa, eu gostei muito do enredo, dos personagens, eu achei a história muito envolvente, sabe, de um modo geral, assim, então eu queria continuar lendo pra saber o que ia acontecer a seguir. Gostei demais, o final me deixou assim super, super ansiosa pra ver o que vai acontecer no próximo livro, então eu amei demais mesmo. A minha única crítica que eu teria a fazer, não é nem bem uma crítica, mas é que assim, o livro ele é contado quase todo em primeira pessoa pela Kyler, que é a protagonista, porém às vezes ele muda o ponto de vista pro Zion, que é o outro protagonista. Só que quando muda pra perspectiva dele, muda pra terceira pessoa. E assim, isso me incomodou um pouco no início. Depois eu até entendi, porque, tipo assim, a autora daí começou a brincar, digamos assim, de trocar o ponto de vista, daí às vezes estava do Zion, daí às vezes estava outro personagem, ainda em terceira pessoa, sabe? Então eu entendo que a terceira pessoa dá mais flexibilidade para ela trabalhar esses outros pontos de vista. Mas no início eu estranhei muito essa mudança de primeira para terceira pessoa, sabe? Depois eu já meio que me acostumei, no final já não tava nem mais ligando, mas foi algo que me incomodou um pouquinho ali no início, que eu não tava entendendo muito bem essa mudança de ponto de vista. Mas assim, no geral, eu gostei muito, muito mesmo, tanto que eu dei 5 estrelas e eu favoritei, porque realmente, assim, nos dias que eu tava lendo esse livro, eu só pensava nele, eu só queria ler esse livro, então realmente, assim, tomou bastante do meu tempo e dos meus pensamentos nesse mês. Mas eu também li, além desse livro, né, eu li o outro livro que já saiu, que é um livro de contos, digamos assim, que é um livro de 8 capítulos, só que cada capítulo é meio como se fosse... Não é obrigatório meio que você ler tudo, digamos assim, e não segue uma ordem certinha, tipo, aconteceu o capítulo 1, aí o 2 já acontece momentos depois, sabe? Como é num livro normal, assim, geralmente, né? Não, tipo assim, o capítulo 1 se passa num momento da história, aí o 2 se passa em outro momento, sabe? Então é bem como se fossem vários contos mesmo. E assim, o nome é Amor e Sombras, tá? Pra quem não conhece. E assim, eu até gostei. Esses contos, eles vão focar mais na Kiara, que é uma das personagens ali, é uma quimera que tem ali na história. E o outro, alguns outros contos são pelo ponto de vista do Zion. E eu achei legal ter esses pontos de vista e tal. Mas assim, tirando o último conto, que faz ligação com o final do livro, os outros eu não achei muito uma obrigatoriedade de ler, sabe? Me pareceu muito mais coisas soltas, assim. Então eu esperava um pouquinho mais desses contos. Eu achei legal, achei bom pra construção de mundo, pra aprofundar a personagem, enfim. Mas assim, não foi nada uau, sabe? Mesmo assim, eu ainda dei 4 estrelas pros contos, assim, porque eu acho que foi legal rever os personagens e entender um pouquinho mais da história. E todos os dois, né, tanto o livro quanto os contos aí, tem no Kindle Unlimited, então se você quiser ler, só ver lá. E aí eu li também esse mês A Ilha, que foi um livro que eu tinha recebido pelo Editorial Record, né? E assim, esse era um livro que eu tava com as expectativas bem na dúvida, assim, porque a minha irmã já tinha lido esse livro e ela tinha gostado bastante, mas eu vi bastante crítica também mediana pra ruim, então eu fiquei naquela, será que eu vou gostar ou não? E assim, vamos lá.
Esse é um livro de thriller, digamos assim, só que ele é um thriller mais puxado para uma ação. Então não chega a ser um thriller suspense, sabe? Aquele suspense de medo. É um suspense mais de tensão mesmo, de ação como um todo. E assim, pontos positivos. Eu acho que o autor sabe trabalhar muito bem essa tensão toda da história, porque realmente você fica o livro inteiro querendo saber o que vai acontecer e tenso pelos personagens, com medo pelos personagens. E a narrativa ela é muito frenética, então você realmente quer ler e continuar lendo para saber o que vai acontecer, porque assim, é tudo muito imprevisível e é tudo muito urgente, parece, sabe? Então eu gostei muito disso. A história também tem umas coisas bem tensas, assim, bem, sabe, que me afetaram bastante, assim, quando eu tava lendo. Mas tiveram alguns contras aí nessa leitura. A primeira coisa é que desde quando eu peguei esse livro, eu achei alguma coisa nele estranha, sabe? Assim, alguma coisa que não tava fechando, eu não sei dizer o que que é, mas alguma coisa nesse livro pra mim foi totalmente estranha, assim, que eu terminei o livro pensando ainda que não tinha fechado 100%, sabe? Outra coisa foi em relação ao final. Eu gosto bastante do jeito com que o autor, aliás, foi construindo o final ali, mas o final em si, o último clímax do livro, digamos assim, e o capítulo final, pra mim foram bem ruinzinhos, assim, parece que foi uma coisa que o autor escreveu rapidão pra encerrar, sabe? Parece que me faltou alguns capítulos ali no final. Então eu senti assim que tava sendo construída aquela tensão e aquele clímax da história, e aí acabou, e eu, ok, foi isso, sabe? Então eu esperava um pouquinho mais do final, mas no geral, assim, eu achei que foi um livro bem bom. Eu dei 4 estrelas, né? Então uma nota bem boa aí. E quem se interessar aí, ele também está no Kindle Unlimited. E eu li nesse mês Love Theoretically, ou Amor Teoricamente, que é um novo livro da Ellie Hazelwood, autora de A Hipótese do Amor. E assim, gente, vamos lá. A Hipótese do Amor é o meu romance favorito. Eu amo este livro, assim, eu sou apaixonada por essa história e por esses personagens. E aí, quando eu fui ler A Razão do Amor, eu obviamente estava com expectativas lá em cima. E assim, não é que eu não gostei de A Razão do Amor, mas por conta das minhas expectativas muito altas, eu acabei me decepcionando um pouquinho. Eu achei muita coisa similar à Hipótese do Amor, assim, principalmente envolvendo alguns enredos em específico ali. E o casal principal não me envolveu tanto quanto a Olive e o Adam de A Hipótese do Amor, né? Então eu acabei, tipo, ok, ainda assim foi um livro que eu gostei, tá? Não é que eu não gostei, mas eu esperava um pouco mais dele. Então quando eu vi desse livro, né, o Love Theoretically, eu fiquei mais assim, sabe? Eu já fiquei com o pé mais atrás de, tipo, será que eu vou gostar? Será que vai ser uma coisa meio A Razão do Amor? E, gente, eu amo essa mulher, entendeu? Ellie Hazelwood, o que você faz, o que você coloca na sua escrita que deixa tudo tão bom? Porque mesmo A Razão do Amor, que, tipo, eu não amei, ainda assim eu acho que é um livro ótimo, entendeu? Tipo, pra ler, pra passar um tempo, assim, tá, um romance muito divertido. E aí agora com esse, gente, o livro me conquistou desde o primeiro capítulo. Eu amei demais, assim, ó. E é claro, tem algumas coisas ainda que dá pra fazer um paralelo com as outras histórias. Tem. Isso quer dizer que o livro seja ruim? Não. É claro que para algumas pessoas pode ficar um pouco cansativo de sempre ver os mesmos padrões nas histórias da Ellie, mas assim, de modo geral, no segundo livro, ali na Razão do Amor, isso me incomodou mais do que agora, sabe? Agora eu vi bem menos essas similaridades, uma coisa ou outra só. E de modo geral, eu acho que essa história funciona muito melhor. A única coisa que eu tenho pra dizer é que assim, a Ellie, ela sempre tenta trazer essa questão da dificuldade das mulheres nesse mundo acadêmico, né? Então, tanto a Olive, quanto a Bee, quanto agora a Elsie, que são as protagonistas, elas sempre trazem essa questão da dificuldade delas de começar nesse mundo, de serem reconhecidas, tal. E enquanto isso, os seus pares românticos, eles são caras que já estão ali nesse meio, que são super conhecidos, renomados, tal. E eu entendo que ela quer trazer isso justamente pra colocar o dedo na ferida e dizer, ó, temos problemas nessa área aqui, né? Pra trazer realmente esse problema à tona, assim, né? De que, ó, precisamos de mais espaço para as mulheres. Mas eu confesso que quando eu tava lendo esse livro, eu pensei, cara,
Assim, eu gosto de como essa história funciona, mas para um próximo livro, talvez seria interessante a Ellie mudar um pouco essa dinâmica, talvez trazer então uma mulher renomada dentro desse mundo e o cara que esteja começando, sabe? Troca um pouco essa dinâmica só pra gente ver alguma coisa diferente. Mas assim, isso não tem nada a ver com esse livro em específico, é mais algo que eu pensei, tipo, para um próximo livro dela, sabe? Porque começa a ficar muito igualzinho, então os próximos livros eu acho que ela poderia dar uma mudada nisso. De modo geral, esse livro é ótimo, eu amei demais. E eu vou confessar que talvez ele passe na frente de A Hipótese do Amor. Mas assim, isso ainda está para ser decidido, porque eu li o livro em inglês e eu quero comprar ele agora em português, porque eu quero reler ele em português. E aí depois que eu reler, porque, né, Hipótese do Amor também eu já li 2 vezes, enfim, eu quero realmente sedimentar qual que eu prefiro, entendeu? Porque eu tenho apego emocional à Hipótese do Amor, mas esse realmente eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, porque assim, eu fiquei obcecada com esses personagens e com essa história. Então assim, pra quem já gostou de A Hipótese do Amor e de A Razão do Amor, recomendo aí O Amor Teoricamente, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E aí eu também li nesse mês O Desafio dos Semideuses, que é um livro escrito pelo mesmo autor de Os Garotos do Cemitério, e eu recebi esse livro também pela Editorial Record, então eu tava doida pra ler, porque Os Garotos do Cemitério foi tipo um dos meus livros favoritos de 2021. E assim, eu confesso que esse livro não me pegou desde o início, né, esse O Desafio dos Semideuses, porque assim, de início, eu confesso que eu tava um pouco confusa a respeito da mitologia que foi trazida aqui, dos personagens, enfim. E eu não tinha simpatizado 100% com os personagens principais ali. Então eu não tava muito bem entendendo, assim, não tava muito ligando, na verdade, pro que estava acontecendo. Mas aí depois que entra, né, que a história entra realmente no enredo principal, eu acho que fica muito mais interessante. Então eu comecei a ficar com mais vontade de ler, sabe? De tipo, chegar no capítulo e falar, não vou parar agora não, vou continuar, sabe? E de querer saber o que ia acontecer, assim. Então eu acho que o livro ele tem um comecinho um pouquinho mais difícil, mas depois ele se desenvolve bem, sabe? Gosto bastante do final desse livro, ele termina de um jeito que faz você querer ler a sequência. Não sei quando é que vai sair essa sequência, eu nem pesquisei, na verdade, pra saber se já tem informações, mas esse livro é um lançamento meio recente, digamos assim, não tão recente, mas foi lançado assim, não tanto tempo assim. Então eu acredito que não tenham tantas informações aí sobre a sequência ainda, mas eu gosto do jeito como foi feito o final, tem um plot twist no final que é interessante, mas que eu acho que não foi revelado de um modo tão impactante assim. Mesmo assim, acho que é um final legal. E eu realmente tô curiosa pra ver aí como é que vai ser a sequência e eu com certeza vou querer ler, sabe? Porque o livro ali, depois desse início, realmente me pegou, assim, e eu comecei a ficar interessada na vida desses personagens, sabe? Não sei se o livro vai ser uma duologia, trilogia, enfim. Pelo formato desse livro e pelo que já foi apresentado da história, eu acho que vai ser uma duologia, mas ainda não sei, tá? Isso sou só eu especulando. Mas enfim, eu dei 4 estrelas pra ele e ele também está no Kindle Unlimited. Entraram vários livros aí pro Kindle Unlimited, inclusive vários desse mês aí foram aí do catálogo, né? Mas vale lá dar uma olhadinha. Esse, principalmente, assim, eu gostei bastante, apesar desse início mais complicadinho. Mas vale a pena dar uma chance aí. E eu li esse mês Renegados, o primeiro livro da trilogia de mesmo nome, da Marissa Meyer. E assim, vamos lá. Essa foi a parte mais complicada do mês. Porque assim, a Marissa Meyer, ela é escritora de Sem Coração e As Crônicas Lunares, que são, assim, Sem Coração é um livro solo, né? As Crônicas Lunares é uma série. E eu gosto muito dos dois, assim, sabe? As Crônicas Lunares, inclusive, eu li toda nesse ano. Tem vários vídeos aqui dos lidos e assistidos do mês que eu comento sobre os livros, eu amei. Então eu tava com muita expectativa pra Renegados, até porque Renegados envolve super-heróis. E eu amo super-heróis, então assim, achei, cara, Renegados tem tudo pra ser minha série preferida da Marissa Meyer. E aí, assim, eu gostei bastante do enredo, tá? Eu acho que a premissa da história é muito legal, a escrita da Marissa tá muito boa, mas o que mais pegou pra mim, a protagonista é muito chata. Minha opinião, tá? Eu não consegui em nenhum momento
tipo, me conectar com ela ou entender o lado dela. Entender o lado dela eu até entendi, mas, tipo assim, de ficar do lado dela, sabe? Assim, não, eu vou torcer por ela, por essa protagonista, tal. Porque ao mesmo tempo em que me apresentavam algumas coisas que eu achava, pô, legal, né? Beleza, concordo com ela. Depois já apresentava outras que eu já ficava meio assim. E assim, geralmente essas são características que eu gosto em personagens no geral, né? Eu não gosto de personagem que só segue uma linha, assim. Eu gosto de personagens tridimensionais. Mas o jeito com que ela foi feita só me pareceu que ela é chata, entendeu? Então eu não consegui, tipo, me apegar à personagem e a torcer por ela, sabe? Durante todo o livro eu só fiquei, tipo, qualquer coisa, sabe? E os outros personagens também. Apesar de ter outros personagens que eu até simpatizei um pouco mais, no geral eu não liguei pra ninguém. Então, tipo, se tivesse acabado o livro com todo mundo morto, eu ia ter falado, ah, beleza, sabe? Porque realmente eu não tava ligando pro que tava acontecendo, assim, na história. Não me conectei com ninguém nessa história. O final até ele tem um plot twist legal ali no final. Vou dizer que era uma coisa que acontece ali no final, né, que eu já tinha considerado em alguns momentos, mas assim, nada que foi óbvio demais, nem nada disso, porque ainda assim me surpreendeu. Mas eu não vejo, assim, eu não me vejo dando outra chance pra série, sabe? Pelo menos no momento, não tenho vontade de dar continuidade aí com a série. Porque realmente esse primeiro livro, cara, foi difícil pra terminar, tá? Vários momentos eu parei, tipo, pra pensar, será que eu abandono ele ou não? Eu até cheguei a colocar uma enquete lá nos meus stories, no Instagram, pra ver se quem já leu aí me incentivava a continuar ou não. A maioria votou pra eu continuar, mas assim, infelizmente pra mim, não rolou, assim. Então, a série eu vou abandonar por agora. Eu dei 3 estrelas ainda, tá? Eu ainda acho que é uma nota boa. Porque realmente, como eu falei, tem bastante coisa positiva. Eu acho que ele é um livro bom, só não funcionou pra mim, sabe? Eu realmente não consegui gostar, assim, dele. Mas, pra quem quiser dar uma chance, ele também tem no Kindle Unlimited. E aí, pra encerrar, eu li nesse mês Sal e Açúcar, que é um romance nacional, que é tipo uma releitura de Romeu e Julieta. E assim, vamos lá. Esse é um romance adolescente, tá? Que eu achei bem fofinho, leve. Tem uns temas um pouco mais pesados, mas no geral é tratado de um jeito mais leve, assim. É rapidinho de ler. Envolve toda uma questão culinária que eu adoro. Eu adoro ler coisas assim que envolvem coisas de culinária. Então, assim, tinha tudo pra eu amar este livro. Mas, aí bateu a mesma coisa do outro livro que eu acabei de comentar. Os protagonistas, eles são bem chatinhos, assim. Não o livro inteiro, mas boa parte do livro eu me irritei com os dois, assim, tanto a protagonista ali, né, a Larissa, quanto o Pedro. Eu achei os dois bem chatos em alguns momentos, assim, que eu ficava só, ai meu Deus do céu. E eu acho que em alguns momentos foi criado dramas extremamente desnecessários, sabe? Que tipo assim, aconteceu alguma coisa em específico e fizeram daquilo um carnaval em cima, quando na verdade não precisava, sabe? Eu entendo que os personagens são adolescentes e normalmente quando a gente é adolescente a gente faz assim, tempestade no copo d'água, né? Então tudo é um drama gigantesco, mas eu acho que pesou a mão em alguns momentos. Além disso, eu achei os personagens adultos extremamente irritantes também. A mãe da protagonista me irritou, assim, 90% do livro. Então, eu passei alguns momentos difíceis com esse livro. Apesar disso tudo, eu gostei, sabe? Eu achei um livro divertido, no geral. Acho que tem uns momentos mais emocionantes, porque fala bastante de perdas também, né? E relacionamentos ali, família, enfim. Então, acho que traz uns temas legais aí também. E traz essa questão da culinária, como eu já comentei, né? Que eu gosto bastante. E eu gostei do final também. Eu achei que o final foi bem bacana. E eu acho que eu comentei no Scooby, quando eu fiz lá a minha resenhazinha lá no Scooby, que eu até gostaria de ver um livro a partir do final, sabe? Porque eu acho que deixou um final, assim, fechadinho, mas que eles mencionam coisas, tipo assim, que os personagens vão fazer tal e tal coisa, assim, depois daquilo, blá blá blá. E eu fiquei interessada em ver, sabe? Então eu acho que seria legal ver um livro que se passasse depois de um tempo, sabe? Contando ali o que aconteceu, tal. Não quero entrar muito em detalhes pra não dar spoiler. Mas, no geral, assim, realmente eu gostei bastante. Eu achei um livro super divertido, assim, de ler. Rapidinho também, como eu já mencionei.
Eu dei 4 estrelas pra ele. E ele também está no Kindle Unlimited. Metade das minhas leituras nesse mês está no Kindle Unlimited, mas realmente entrou bastante coisa nova, gente. Então, como eu já falei aí, vale a pena dar uma mencionada. E pra quem gosta de romance, eu acho que vale a pena dar uma conferida aí em Sal e Açúcar. E vamos falar agora sobre séries. Assisti apenas uma série nesse mês, na verdade, como eu já mencionei ali, né? Temporada inteira foi uma só, eu até assisti mais série, mas eu não cheguei a finalizar, então vai ficar pro mês que vem, provavelmente. E a única série que eu assisti nesse mês foi Jury Duty, que é uma série de comédia barra documental que estreou no Prime Video. E assim, gente, essa é uma série que, assim, ela já estreou na gringa já faz um tempo, mas aqui estreou recentemente, e aí muita gente, muito produtor de conteúdo sobre séries, né, tal, começou a falar dessa série porque lá fora tava muito bombada. E aí o pessoal começou a assistir e eu vi muitas críticas positivas de quem faz conteúdo sobre séries, tal. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e eu fui assistir. E é assim, pra quem não conhece essa série, eu achei a premissa dela genial. Porque assim, ela é uma série de comédia. Só que o que fizeram? Eles criaram um documentário, tá? E esse documentário, a proposta dele seria mostrar a vida dos jurados durante um julgamento. Então, né, tá rolando lá um julgamento durante a série. E a gente vai vendo ali os jurados que são selecionados, né, tendo que passar aquele tempo ali, convivendo um com os outros e coisa e tal. Só que tudo isso é fake. O julgamento é fake, o juiz, o advogado, os jurados, todo mundo é ator, menos um jurado que ele não é ator, ele não sabe de nada que tá acontecendo. Para ele, realmente, ele está ali para ser um jurado naquele julgamento e estão fazendo um documentário sobre isso, né? Então, assim, é como se fosse uma grande pegadinha envolvendo uma pessoa que não tinha ideia do que estava acontecendo, que é o Ronald. E, gente, assim, os 2 primeiros episódios, eu confesso que, assim, eu tinha achado legalzinho, mas eu tava pensando em largar a série, sabe? Eu não tava pensando em assistir até o final. Mas ainda bem que eu dei continuidade, porque, assim, a partir do 3º episódio, eu passei a gostar muito da série, gente. Assim, eles criam, né, porque o intuito deles é ver como é que o Ronald, né, que é esse jurado que não sabe de nada, vai reagir a situações diversas. Então, ao julgamento em si, mas também a outras situações. Então eles criam situações absurdas pra ver como é que o Ronald vai reagir. E assim, a série, assim, muito da série ter dado tão certo, do pessoal ter gostado tanto, é porque o Ronald é muito gente boa. Então, assim, ele surpreende em vários momentos do jeito com que ele reage. E o elenco como um todo é um elenco muito bom, porque pra eles manterem a pose ali o tempo inteiro na frente do Ronald, cara, eles têm que ser muito bons. E assim, 99% do elenco é de atores desconhecidos, assim, atores que pelo menos grande maioria do público não vai conhecer. Tem uma pessoa famosa, que é mais famosa, assim, que é o James Marsden, que é o ator que já fez o Cíclope de X-Men, ele fez o Príncipe da Encantada, ele fez agora o Sonic, fez Westworld também. Então, assim, ele é famoso, mas não é famosão, assim, mas é um cara reconhecido, né? Se a gente olhar pra cara dele, dá pra gente saber quem ele é. E ele faz esse papel de James Marsden. Então, tipo, ele assume, tipo, o papel dele mesmo, digamos assim, só que ele faz uma versão mega exagerada dele ali. E o resto é tudo ator desconhecido. Então, assim, é um elenco muito bom, sabe? Pra sustentar tudo que eles fizeram ali. Eu gostei demais dessa série, assim, realmente me surpreendeu muito, porque apesar dos comentários positivos, quando eu comecei a assistir, eu não tava tão empolgada assim, e eu acabei amando a série demais mesmo. A série, ela foi indicada a alguns Emmys aí, incluindo Melhor Comédia. E eu tô muito torcendo pra ela, porque realmente é muito boa. Ela é bem rapidinha de assistir, são 8 episódios que tem lá no Prime Video. E os episódios é uma média de 20 a 30 minutos, então ela é muito rápida de assistir mesmo. Eu super recomendo, assim, porque, cara, que surpresa boa. Eu dei 4,5 pra ela, porque como eu falei ali, o início demorou um pouquinho, assim, pra eu realmente querer assistir a série, continuar a série. Mas eu favoritei porque, assim, que série incrível, gente, é sério. Muito, muito boa, vale a pena dar uma chance pra ela. E filmes, eu assisti 2 nesse mês. O primeiro foi Amor à Primeira Vista, que é a adaptação de A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Esse nome gigantesco, que eles deram uma reduzida aí no filme. E assim, gente, em termos de adaptação, eu acho que o filme é uma adaptação não tão boa assim,
porque eles alteraram muita coisa do material original, né, do livro. Não vou entrar em detalhes do que para não dar spoiler, mas, por exemplo, toda a história familiar do Oliver que tem ali no filme, né, o passado ali, coisa e tal, tudo diferente, tá? Completamente diferente. Eu gosto de como é no livro, mas como eu falei ali quando eu tava comentando o livro, eu senti falta de desenvolvimento do Oliver, e o filme trouxe isso. Mesmo que alterando coisas ali, eles trouxeram um desenvolvimento pro personagem, e isso eu gostei bastante. Eu acho que foi um ponto muito positivo do filme. Gostei da história, gostei de como eles fizeram tudo se encaixar pro filme funcionar. O cenário de Londres, gente, assim, eu não tenho o que dizer, assim, né? Porque, pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui nesse canal, é mais uma desculpa pra eu falar ali. Londres, assim, é a minha obsessão. Eu amo Londres. Ano passado eu fiz um intercâmbio de 6 semanas em Londres. Então, tudo que eu vejo de Londres, eu fico completamente apaixonada. Inclusive, eu vendo ali passar a cidade no filme, me emocionei várias vezes, sabe? Então, assim, acho muito legal, assim, esse cenário. Gosto bastante dos atores. Confesso que quando eu vi que ia ser os dois atores ali pro filme, eu fiquei com um pezinho atrás, assim, porque eles não são muito parecidos fisicamente com os personagens dos livros. Aí eles são mais velhos também, né? Mas eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, eles têm uma química interessante ali. E eu acho que, no geral, eles fizeram um ótimo filme, apesar de não ser uma ótima adaptação. Mesmo assim, eu dei 4,5. E eu acho que vai ser aqueles filmes, aqueles comfort movies. Falar comfort filmes é ótimo, né? Comfort movies ali pra gente assistir, sabe? Quando não sabe o que assistir, vai lá e assiste aquele filme de sempre. Então, acho que esse vai ser um ótimo filme pra entrar nessa categoria aí. E pra quem ainda não assistiu, recomendo. Em contrapartida, eu assisti também As Escolhas do Amor, que é um filme que ficou famosinho aí na Netflix nos últimos dias, né? Estreou na Netflix. Inclusive, O Amor à Primeira Vista também é na Netflix, tá? Que é um filme, uma comédia romântica interativa. Então, né, tem vários momentos do filme ali que a personagem principal ela precisa tomar uma decisão e ela pede ajuda do espectador ali, e aí a gente escolhe, toma a decisão pra ela. E aí, assim, gente, eu assisti esse filme com as minhas amigas. E eu já vou adiantar que nós três odiamos o filme. Assim, basicamente. Vou citar primeiro o que é positivo, depois eu falo o que eu desgostei do filme, tá? Eu gosto bastante, assim, a proposta do filme, essa coisa interativa, eu acho que é muito divertido, realmente eu achei legal a gente escolher ali pela personagem, essa dinâmica de ter várias possibilidades do que pode acontecer no filme, acho legal, mas, vamos lá. Basicamente, na história, tá? Eu vou dar uma explicada no filme por cima, só pra eu poder explicar aqui os meus pontos. A personagem principal, quando começa a história, ela tem um namorado, que ela já tá há um tempão com ele ali. Aí, logo no início do filme, ela reencontra um ex-namorado, de quem ela até comenta que, tipo, ela sempre sentiu alguma coisa por ele ali, coisa e tal. E em algum momento, ela encontra um rockstarzinho ali, ela trabalha, tipo, numa produtora, assim, de música, em gravadora e tal. Então, ela encontra esse cara. E aí, ela fica dividida entre esses três. Então, assim, o filme inteiro a gente fica escolhendo, devo sair com esse cara ou não, devo ir no jantar com meu namorado, sei lá, sabe, coisas assim. Até que tem um momento em que realmente você precisa escolher um dos três. E aí, assim, acho interessante essa proposta e coisa e tal, só que o filme, ele não trabalha muito bem essas opções. Então, assim, chega um momento em que ela vai... que tem um momento do filme que ela escolhe, qual dos três ali ela vai ficar, que, assim, não faz sentido ela escolher duas das opções, porque o filme não tem desenvolvimento desses relacionamentos, sabe? E aí, se você for escolher essa pessoa em específico, vai ficar um negócio muito sem noção. E eu e as minhas amigas, a gente fez isso. A gente escolheu um final, aí depois que termina, ele te dá a opção de voltar pra você testar outros finais. A gente testou vários finais, a gente viu uns 3 ou 4 finais diferentes. E assim, eu acho que foram 4 finais diferentes que a gente viu. Todos eles foram ruins, já vou dizer, assim, todos eles foram ruins, mas tiveram uns que foram piores do que outros, porque tiveram uns que simplesmente não faz sentido, sabe? Que, tipo, a personagem, ela não interage o suficiente com uma das escolhas dela ali pra poder justificar, tipo assim, eu já adianto que não é o namorado dela, né? Porque o namorado dela, a gente vê a relação deles ali, coisa e tal, mas daí tem os outros, principalmente um em específico, que, tipo, ela interage com o cara uma vez. Aí, se tu escolhe ele, tipo, com base do que ela tá escolhendo ele?
sabe? Não faz sentido, só realmente não faz sentido. Essas outras escolhas, o desenvolvimento fica muito ruim, muito corrido. Então, assim, eu acho que foi uma tentativa válida aí, né, de filme, mas o desenvolvimento dele não deu, assim. Tanto eu quanto as minhas amigas que assistiu junto comigo, assim, não gostamos. Achamos que foi um romance bem qualquer coisa, os finais todos muito ruins. E eu queria que tivesse um final que ela pudesse ficar sozinha. Infelizmente, aí um spoiler, não tem esse final que ela fica sozinha. Eu acho que era o melhor, porque também tem isso, eu esqueci de comentar. A protagonista é uma chata. Eu queria que ela tivesse ficado sozinha, porque ela é uma chata. Ela não merecia os caras lá. Apesar de que tinha uns ali meio chatinhos também. Mas ela era uma chata, gente, assim. Então, é isso. Eu dei 2 pra esse filme, 2 de 5. O 2 ainda foi porque, pela questão ali que eu falei, que eu acho, né, divertido e tal. Mas, no geral, assim, o filme não me convenceu. Mas, então, era isso, gente. Esses foram os meus lidos e assistidos do mês de setembro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram os seus lidos e assistidos do mês. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.